Olá pessoal, o que diferencia um arranjo de uma combinação? Imagine o seguinte problema, eu digo que 8 atletas disputam uma corrida e pergunto a vocês quantos são os resultados possíveis para os 3 primeiros colocados. Antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. O que diferencia um resultado de um outro? O que faz com que um resultado produzido em uma situação seja diferente de outro resultado? Imagine que eu tenho 3 atletas, o João, o Pedro e o Carlos. Esse seja o resultado de uma corrida. A pergunta é, se o resultado da corrida fosse Pedro em primeiro, Carlos em segundo e João em terceiro, esses resultados seriam distintos, já que eles são constituídos dos mesmos atletas? A resposta, claro que sim. Então, uma das características desse agrupamento é com que a ordem com que os elementos aparecem dentro do grupo é importante para provocar alterações no grupo. A pergunta é, será que o único fator responsável em provocar alterações no grupo é a ordem com que os elementos aparecem? E se eu tivesse uma situação em que o João continua em primeiro, o Pedro continua em segundo e o Carlos continua em terceiro? E eu dissesse para vocês que as posições do João e do Pedro continuam sendo as mesmas, ou seja, primeiro e segundo, respectivamente. No entanto, eu percebi que o terceiro colocado agora não é mais o Carlos, e sim o Eduardo. Então esses dois agrupamentos, eles se diferenciam não é pela ordem dos elementos, e sim pela natureza, e sim por um dos elementos que é diferente do outro. Então esse tipo de agrupamento, em que os elementos se diferenciam pela ordem e pela natureza, são denominados de arranjos. Então a principal característica, aliás, a característica do arranjo é essa. Toda vez que eu tiver um agrupamento em que eu alterar a ordem dos elementos e isso provocar surgimento de um novo agrupamento, isso é uma característica fundamental do arranjo. No entanto, se eu alterar também o tipo de elemento, tirar um elemento e colocar um outro, ou seja, alterar a natureza dos elementos, isso também vai provocar alterações no agrupamento. Então é importante fixar nessas duas características do arranjo. E agora sim, vocês estão aptos a resolver a questão. Eu disse para vocês que 8 atletas disputavam a corrida e perguntei para vocês quantos são os resultados possíveis para os 3 primeiros colocados. Evidentemente, você deve escolher o atleta que fica em primeiro, o atleta que fica em segundo e o atleta que fica em terceiro. Nessa minha fala ficou implícito um conectivo, o conectivo I. Na realidade, você vai escolher o atleta que fica em primeiro e o que fica em segundo e o que fica em terceiro. E por que esse conectivo é tão importante? Porque ele determina o tipo de operação matemática que você vai realizar. Ele está te indicando que nesse problema você vai realizar uma operação matemática de multiplicação. Perceba que quando você for escolher o primeiro atleta, você tem 8 atletas disputando a corrida. Então qualquer um desses 8 atletas é possível ficar em primeiro. Então quando você for escolher o primeiro, você tem 8 opções de escolha. Evidentemente, se dos 8 você escolheu um para ficar em primeiro, só te restaram 7 atletas. Então você só tem 7 opções de escolha para determinar qual é o atleta que fica em segundo. E, consequentemente, 6 opções de escolha para determinar o atleta que fica em terceiro. Como eu usei o conectivo I, isso significa dizer que os valores que eu coloquei aqui, eu vou multiplicar eles entre si. E o resultado desse produto chamamos de arranjo simples, de 8 elementos tomado 3 a 3. Isso mesmo, simples. Simples porque os agrupamentos, eles são constituídos por elementos distintos. Então eu quero escolher 3 elementos distintos no universo de 8, onde se eu alterar a ordem ou a natureza, os agrupamentos sofrem alterações. Então de agora em diante, quando alguém te perguntar qual o significado de arranjo simples de 10 elementos tomados 4 a 4, é porque você quer escolher 4 elementos distintos de um universo de 10 elementos, onde, se você alterar a ordem dos elementos escolhidos ou o tipo de elemento escolhido, provoca alterações no agrupamento. Como fazer isso, professor? Simples. Quando você for escolher o primeiro desses 4, você tem 10 opções de escolha. Quando você for escolher o segundo, 9 opções, o terceiro, 8 e o quarto e último, 7.
e é só multiplicar. Você não precisa decorar absolutamente nenhuma fórmula. Espero que eu tenha sido claro com esse esclarecimento sobre arranjo e aguardo o próximo vídeo sobre combinação. E até mais, pessoal.